e com a apresentação do cartel Leitura do Seminário do Sintoma, né? E o título da noite de hoje é Corpo, Sintoma e Memória, né? Então, temos aqui Tânia Martins como mais um do cartel, que vai fazer os comentários. Nós temos como apresentadoras as cartelizantes Adriana Pessoa, né? Simone Souza, Tânia Prates e Juliana Bressanelli, que estão aqui presentes. Não sei se tem câmera voltada para elas nesse momento. A dinâmica da noite vai ser a seguinte: as cartelizantes vão apresentar suas produções. Depois da apresentação, a mais um aqui presente, Tânia Martins, vai fazer as suas questões, seus comentários, né? O que o cartel achou como pertinente para que a gente tivesse acesso. Depois disso, o cartel ele não retoma, as cartelizantes não retomam a palavra vai para a assistência, né? A assistência aqui presente e assistência remota, né? Nas outras sedes e as pessoas que estão nos assistindo de suas casas também. E só depois as cartelizantes, o cartel como todo, retoma a palavra. Então, essa é a dinâmica da noite, tá bom? Então, preparem-se, preparem suas questões. Mas, antes disso, eu queria fazer oferecer algumas lembranças, né? Principalmente das nossas jornadas, as nossas quintas jornadas, que já estão assim quase chegando, né? 20 e 21 de setembro. Nós temos o cartaz virtual, né? Que agora foi colocado na tela. Nós fizemos alguns cartazes reais, né? E que vocês podem vir à sede para pegar os seus cartazes e distribuir e colarem por aí, né? Então, para quem está entrando a primeira vez, nossas jornadas são jornadas anuais, as jornadas da seção Leste-Oeste. Esse ano ela leva o título Corpo, Memória. Nós temos como convidada internacional Marina Recalde, eu que estou coordenando, né? E Ruscaia Maia, que está dirigindo. No cartaz, vocês podem perceber, tem uma obra do artista plástico capixaba, Artílio Colnardo, que fez especialmente para essa ocasião, a nosso pedido, e vai ser a base, né, o carro-chefe de uma exposição que nós estamos organizando, tem como curador ele mesmo e Fabiola Menezes, professores da UFES. A exposição vai acontecer na Galeria Espaço Universitário da UFES, no dia, com abertura um dia antes, dia 19, na quinta à noite. Vai ser uma exposição muito legal. A gente fez alguns vídeos que já estão, né, nas nossas redes sociais, dos artistas, que vocês já podem conhecê-los um pouco. E estamos convidando todos para a exposição Corpo Memória, que se chama, e também para as nossas jornadas. Nossas jornadas são presenciais e virtuais pela plataforma Zoom, para quem de nossos seguidores, nossos participantes dos nossos eventos não puderem estar presentes. Então, 20 e 21 de setembro, esperamos por vocês na UFES, uma parceria com a UFES, da UFES 70 anos, no auditório do CCJE e na Galeria Espaço Universitário no dia 19. Então, agradecemos a todos
E ainda temos outras atividades. Amanhã nós temos uma atividade que a gente fez para as jornadas, né, como espécies de preparatórias para as jornadas e para atingir um público maior, que o nosso público que nos segue, que as atividades se chamam Corpo Memória na Universidade. Então, a atividade é SLO na Universidade, nós já tivemos duas, uma na PUC Goiás, né, já faz algum tempo, outra na DOCTUM aqui recentemente, e amanhã, então, nós teremos uma nova atividade na PUC Goiás, presencial essa, a outra tinha sido virtual e presencial, híbrida, essa é presencial, como o título Como o Corpo Entra na Psicanálise. Farão a exposição a Ruscaia Maia, nossa diretora, Ordália Junqueira e Fernando Reis. Bem, e no sábado nós teremos ainda Corpo Memória na Universidade, mas dessa vez híbrido, na UEMS, em Campo Grande, com Fábio Barreto apresentando e Richard Simank, Fábio Barreto da UEMS e nosso presidente, né? E a Richard Simank, que é professor ele é psicólogo e trabalha com filosofia e psicanálise faz muitos anos. Ele é professor da Federal de Juiz de Fora. A gente comenta, eu e a Carla Serres, e a atividade híbrida, então quem estiver interessado sobre neurociências e psicanálise pode ter acesso. Bem, essas são os nossos, então, nós temos cartaz, esse vai junto não só para as nossas jornadas, mas também para o encontro nacional. Bem, com todos esses avisos, quero agradecer a paciência de vocês e agora a gente passa a palavra ao cartel, porque nós estamos aguardando, né, o resultado do trabalho de vocês. É um cartel que finaliza, né, Tânia? Sim. É um cartel que finaliza agora, então tem muito a dizer e nós estamos aqui com o ouvido atento e boa vontade, como diz meu amigo Fernando Pessoa. Muito obrigada e passo a palavra quem vai falar primeiro? Adriana? Adriana, meu bem, a palavra é sua. Pronto? Então, boa noite, gente. Esse cartel a gente encerrou, foi um trabalho frutífero e que, para mim, pessoalmente, particularmente, assim, me instigou muito, né? A gente trabalhou muito no cartel, nas articulações. E aí eu trouxe um texto que foi um pouco, né, assim, óbvio, desse trabalho e que me fez questão. Eu acho que eu trouxe um fragmento de um caso clínico que reflete um pouco o que, vamos falar assim, esse cartel me instigou, né, nessa relação. E aí, vamos lá, eu vou tentar ler pausadamente. O título é Trauma e Corpo. Freud inicia a psicanálise pela técnica da associação livre, pelo uso da palavra, tendo as histéricas como marco da psicanálise e na teoria do trauma. No primeiro tempo, Freud atribui, a partir da escuta das histéricas, a noção de trauma como consequência de uma experiência de sedução. Freud referia-se a traços de memória de traumas que se apresentavam nos ataques histéricos. Os casos clínicos apresentados apareciam as marcas desse trauma, escrito também no corpo, nos sintomas de conversão e em outros.
A partir da segunda tópica, a noção de trauma aparece em referência a um componente econômico do aparelho psíquico, ao excesso pulsional de desprazer, que surpreende um psiquismo despreparado, fonte de angústia e sofrimento, não sendo possível buscar uma satisfação substitutiva com a formação de sintoma. Eu falei que eu ia tentar ler devagar. Tá bom. Na leitura freudiana, vocês avisem, hein, gente, se ainda tiver. Na leitura freudiana, além do inesperado, algo deste traumático impede que seja simbolizado. Nos textos Inibição, Sintoma e Angústia, e no mais além do princípio do prazer, Freud avança nas articulações sobre o trauma, a formação do sintoma e as repetições. O que na leitura freudiana aparece como impossibilidade de simbolização de um excesso pulsional não simbolizado, em Lacan, essa impossibilidade vai ser lida como uma dimensão de gozo fora do significante. E no avanço da teorização lacaniana, no traumático da não relação sexual. Na dimensão do não simbolizado pela linguagem, pela palavra, temos o corpo, que comparece na clínica, corpo como lugar de gozo, de um excesso libidinal numa leitura freudiana. Algo de traumático se faz presente no corpo. A pergunta que Lacan fez e possibilitou o avanço teórico foi: de que corpo se trata na psicanálise? Se no primeiro tempo, o Lacan falava de uma falta, no ensino dele, nesse momento, o Seminário 23 é algo que se coloca da ordem que ele chama do buraco, vamos falar do furo. No Seminário 23, Lacan afirma que o homem tem um corpo. Dizer seu já é dizer que ele possui, como se fosse naturalmente um móvel. Isso nada tem a ver com qualquer coisa que permita definir estritamente o sujeito. Fecha aspas, isso é uma citação. Ou seja, não se é corpo. Isso é a fala de Lacan. Quem sabe o que se passa no seu corpo? Eis aí alguma coisa extraordinariamente sugestiva. Ter relação com o próprio corpo como estrangeiro é certamente uma possibilidade expressada pelo fato de usarmos o verbo ter. Tem-se seu corpo, mas se é ele, em hipótese alguma, afirma Lacan, fecha aspas, no Seminário 23. E aí eu trouxe um recorte de algumas entrevistas, vamos falar assim, que me causou durante esse cartel, vamos falar assim, F, de 19 anos, ela inicia as entrevistas com uma voz suave, mas trazendo muita angústia sobre seus pensamentos de seu futuro profissional e amoroso. Sente-se insegura em relação a tudo e de suas capacidades. No que se refere à vida amorosa, se pergunta se vai casar e namorar. Se alguém, como diz ela, vai gostar dela. Nesses momentos iniciais, percebe-se que encontro com outro sexo é algo que já se coloca como angustiante. Nunca beijou na boca, nunca namorou. Tem muitos critérios. Ao longo das entrevistas, o corpo aparece como odioso. Não sabe dizer, mas odeia seu corpo como um todo. Não consegue se olhar no espelho. O ódio do corpo é falado no mesmo tom de voz e diz não saber o que se passa, mas não o suporta. O corpo aparece nas entrevistas como algo determinante de sua posição feminina e do seu lugar no mundo. Com breves intervenções iniciais e na suposição de uma psicose ordinária, a relação odiosa com este corpo, ponto de gozo, vai se apaziguando um pouco. F decide abandonar o judô, onde usava roupões largos, e buscar uma academia, onde esse corpo se delineia mais. Um movimento numa vertente que diria imaginária, primeiramente. Recorte de entrevistas onde o corpo aparece como um dos pontos de gozo, naquilo que supõe ser o que Lacan denomina de estranheza em relação a este corpo. Não se trata de uma harmonia,
pois o traumático no corpo é algo que se inscreve pela própria condição do humano. Lacan, ainda no seminário 23, afirma que o trauma é o contingente que marca o corpo. O que se escreve no corpo é a letra de gozo que renomeou como acontecimento de corpo, da ordem do que ele vai chamar do traumatismo no final do ensino dele. O que é da ordem do traumático é sempre permeado pelo inassimilável, onde a linguagem pode situar, mas não absorver. O encontro do corpo com o significante, este último, que faz vibrar o corpo através de sua sonoridade e não do seu significado. Deixa de ser significante e passa a existir como gozo. Essa última frase é uma citação. Obrigada, foi isso que eu caminhei no cartel. Eu passo para Simone? Simone, qual que é a pergunta? Obrigada, Adriana, pela sua exposição. Agora, nós vamos passar a palavra a Simone Souza. Simone, querida, agora nós vamos colocar a obra? Sim. Daqui a pouco. Então, Então tá aqui, ó. Andra. Pronto, o microfone é aberto. Pode ser? Perfeito. Tá bom. Boa noite, né? Agradeço aos colegas os anos que passamos juntos trabalhando, né? Foi bom, foi muito produtivo, né? E como, então, fruto desse cartel, eu produzi esse texto que eu intitulei Aurora e o corpo memória fragmentado. Aurora, mulher, mãe, artista, prostituta, feminista e louca. Essa é Aurora Cursino dos Santos. Nascida em 1896 em São José dos Campos, viveu na casa do pai até seu casamento, ao qual atribuiu o começo de seu sofrimento. Seu pai aspas, obrigou a casar com um homem de quem não gostava, ficando um dia com o marido, fecha aspas. Trabalhou como prostituta entre 1910 a 1930. Em 1944, foi internada no Complexo Psiquiátrico do Juqueri, lobotomizada em 1955 e pintou até 1958. Morreu no Juqueri em 1959. A arte, o tempo e o corpo-memória fragmentado. Aspas, é uma citação. Abordar a memória e a recordação, rompendo com a categoria do tempo, é o que autoriza a literatura e a psicanálise. Fecha aspas. O que entender dessa abordagem feita a partir do rompimento com a categoria tempo? Podemos vê-las também nas artes plásticas? Aspas. A arte é uma forma do ser humano expressar suas emoções, história e cultura através de alguns valores estéticos. Fecha aspas. Miller nos traz a pergunta: o que é a subjetividade de uma época? E ele, aspas, a vida social, intelectual, cultural exprimem ou têm em comum o mesmo espírito. A época é um limite que não pode ser ultrapassada por ninguém. Fecha aspas. Então, temos algo do para todos, do social de uma época. No entanto,
Ele delimita o campo de uma subjetividade que se orienta em determinada época. Com isso, surge no lugar de um indivíduo um sujeito singularizado. Aspas. A esse respeito, o que chamamos de sujeito é um vazio. Desse lugar, as obras de Aurora, aspas, que por vezes abordam temáticas como sexo e violência, carregam as memórias e as marcas de uma vida de luta contra o patriarcado. Fecham aspas. Carregam o seu vazio. O impacto visual e o tema retratados por Aurora lembram um movimento expressionista, que, nesse caso, podemos tomar como o espírito de uma época. Nele, aspas, a arte é justamente a realidade que se cria a partir do encontro do homem com o mundo, fecha aspas. Aqui, nos aproximamos da singularidade do sujeito Aurora, a expressão de seu mundo interior. Aí, Elisa, querida, se você puder botar a obra aí, para que todo mundo possa ver. Tcharam. Ela ouviu? Hum. Vamos ver. Ah, sim. Nesse óleo sobre papel de 1950, vemos retratados temas importantes de sua vida: sexo e seu tratamento no Juqueri. Na obra, Aurora mostra outra dimensão do corpo, onde um rompimento se delineia. Trata-se de um quarto de hotel. No primeiro plano, vemos uma cena de sexo. No segundo plano, um aparelho que ora parece um rádio, ora uma máquina de choque elétrico, cujo uso terapêutico estava em pleno vapor no Juqueri, enquanto ela pintava. Se ampliarmos o quadro, encontramos, aspas, Aurora parece delinear de forma trágica a decomposição de seu corpo de mulher na e pela máquina. Cada cabo elétrico corresponde a uma parte delimitada de seu corpo. Os cabos de baixo são os órgãos internos, coração, estômago, pulmão e fígado. Os cabos de cima seguem linearmente ordem anatômica: cabeça, pescoço, seio direito, seio esquerdo, ventre direito, ventre esquerdo, coxa, perna direita, perna esquerda, pé direito, pé esquerdo. Fecha aspas. Na ausência de nomes e datas, se inscreveram sensações corporais que, ao não construir um relato, escapam à recordação. Seguem estando as marcas que podem aparecer inesperadamente ante a chamada de sensações do corpo fragmentado. A memória é, contrariamente à recordação, da ordem do real. Fecha aspas. Primeiro o corpo sexuado, depois o corpo fragmentado, separado por órgãos sem conexões entre eles. A ausência de nomes e datas trazem as consequências do rompimento com a dimensão do tempo, a proximidade com o real. O que a memória põe em evidência, aspas, não é da ordem do sentido, mas sim da imagem, e põe em evidência o caráter aleatório do real no seio da realidade mesmo. Fecha aspas. Depois de sua morte, as obras de Aurora ganharam destaque e merecido reconhecimento artístico em 2023, quando ocuparam uma sala especial na Bienal de Artes de São Paulo, onde a conheci. É isso aí. Oi?
Obrigada, Simone. Realmente é muito lindo. Eu também conheci lá e fiquei encantada também. E obrigada por suas reflexões e por nos apresentar esse quadro tão bonito. Bem, agora nós passamos a palavra a Tânia Prates. Tânia, por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. Só um instantinho. Boa noite a todos. Esse cartel, nós nos encontrávamos semanalmente e era assim, eu sempre estava lá, né? Porque era um prazer, assim, eu esperava, porque nós estávamos estudando coisas fascinantes, né? Então, foi uma companhia muito boa, né? Das 4 mais umas, né? Tânia é a nossa mais uma. E esse livro foi escrito por esse encontro, né, semanal, que nós lemos bastante. No livro Forever Today, A Memoir of Love and Amnesia, Deborah Waring descreveu o terrível adoecimento aos 47 anos por encefalite herpética, vírus herpes simples, de seu marido, Clive Waring, um regente, compositor e produtor da BBC Music, que é considerado o mais extremo caso de amnésia conhecido. Ele está condenado a um eterno presente, mas não perdeu sua habilidade como musicista, nem sua alegria de estar com Débora. Clive perdeu sua memória episódica, mas mantém algo de sua memória emocional, semântica e musical. Para Oliver Sacks, no livro dele, a tradução é de 2007, chamado Alucinações Musicais, ele escreveu, aspas, ao lembrarmos uma melodia, ela toca na mente, revive. Talvez Clive seja capaz de cantar, tocar e reger música, porque lembrar-se de uma música ocorre no presente. Fecha aspas. Sacks continua. Não sei como ele sempre reconhecia Débora. Abraçava com fervor arrebatado, desesperado. Como não tinha ideia do tempo em que ela estivera ausente, pois tudo que estava fora do seu campo imediato de percepção e atenção era perdido, esquecido em segundos, ele parecia sentir que ela estivera perdida no abismo do tempo e via esse retorno como nada menos do que um milagre. Fecha aspas. Será que a tragédia de Clive pode nos mostrar algo sobre o real? Miller, em Perspectivas do Seminário 23, disse que o material se apresenta como corpusistência, como subsistência do corpo, daquilo que é considerado e que se mantém junto com uma unidade. Será que isso foi perdido para Clive? Lacan, no Seminário 23, mostrou que o sentido como material, o sentimental, ou o sentido como mental, o sentimental é débil, porque é redutível ao imaginário. A imaginação de consistência vai diretamente ao impossível da fratura, mas é por isso que a fratura pode ser real, o real como impossível. Nem por isso ele é menos compatível com a imaginação, inclusive a constitui. Lacan continua mostrando que só é verdadeiro o que tem sentido. Qual a relação do real com o verdadeiro? O real não tem sentido algum.
Qual a relação do sentido com o que está escrito aqui como orientação? Podemos sugerir uma resposta. Lacan fala, é o tempo. Para Miller, perspectivas, o espaço é imaginário. No ESP de um lápis, Lacan introduziu um espaço simbólico, mas nega que ele seja real. Para completar esse pedaço de real, é preciso formular se o tempo não seria real. A eternidade é uma construção verbal, mas a consistência mental do corpo é trabalhada pelo tempo que passa. Assim, há uma dissimetria entre espaço e tempo. Nada de espaço real, mas talvez o tempo o seja. Clive está fora do tempo. Ele perdeu as coordenadas lógicas do tempo. Estaria ele perdido no abismo do real, por isso seu desespero? O falaceiro adora seu corpo porque crê que o tem. Ele não tem, embora seja sua única consistência mental, disse Lacan. Clive vive fora dessa consistência mental por não consegue articular a marcação da passagem do tempo. Suas marcações do tempo escaparam do simbólico, estão no real que subsiste fora de simbolização. Miller, em 2009, mostrou que temos uma espécie de extratempo, que é o próprio tempo de interrupção do tempo, do fluxo temporal. Lacan, em 2007, chama de reminiscência, com seu correlato sentimento de realidade. O momento em que um sentimento de realidade responde a formas imemoriais que aparecem no palimpsesto do imaginário. Para Miller, em 2009, há um desnudado, o que não é uma verdade nem uma mentira, mas um real puro e simples. Para Débora, Clive está numa minúscula plataforma sobre o abismo. Quando Clive fez uma visita a ele no sanatório onde ele está, tipo uma casa, né, onde ele está internado, lhe pediu que tocasse uma música de Bach. Ele disse que não conhecia. Mas, quando puseram uma partitura, ele tocou o Prelúdio 9 em Mi menor e comentou: eu me lembro desta. E inseriu uma encantadora improvisação. Ele não se lembra de quase nada, a não ser que a esteja fazendo. Com sua enorme musicalidade e espírito brincalhão, ele pôde improvisar e brincar com essa música ou com qualquer música. Para Clive, todo momento presente, com o que ele lhe oferece de consistência, está fora da marcação do tempo, portanto, lhe parece solto no espaço, sem marcações simbólicas. Ele tem somente reminiscências de sua música e de sua musa, a Débora, perdidos no extratempo, que são trazidos de lá quando lhe põe a partitura no piano ou quando Débora aparece para estar com ele. Clive vive no instante de ver. Para Miller, 2014, um tempo de que não se sabe e que é um real. Não é um tempo simbólico, que é um tempo contado, numerado. Não o tempo do imaginário, que é o tempo vivido, senão o tempo enquanto real, o tempo que não pode ser superado com o para sempre. Clive se esfolia a cada encontro com Débora, pois não consegue saber como ela se foi ou como e por que ela reapareceu. Resta o júbilo do encontro. Então, aqui eu termino meu texto. Muito obrigada, Tânia. Bem, agora nós teremos a apresentação do último trabalho da cartelizante Juliana Bressamento.
Oi, boa noite. Eu também queria começar agradecendo as minhas companheiras de 2 anos e um pouco mais, né, de trabalho. Foi um trabalho muito intenso, a gente trabalhou muito, a gente se encontrava toda semana. Foi Seminário 23, foi Perspectivas do Seminário 23, foi Ultimíssimo Lacan, e mais um monte de texto no meio do caminho, assim. Então, foi um trabalho muito intenso, ressoou de um jeito muito profundo em mim, e eu queria, então, agradecer a parceria de trabalho com os meus colegas. Bom, eu queria, meu texto tem o título Reminiscência e Recordação, Inconsciente Real e Inconsciente Transferencial, e eu comecei com algumas perguntas que eu estava bastante provocada também pelo tema das jornadas da SLO desse ano, né, assim, e as discussões incontornavelmente frutíferas da experiência do cartel sobre o Seminário 23, o Sintoma, que está encerrando o trabalho esse ano agora, né. Então, assim, as perguntas foram: lembrar é rememorar? Em uma análise do que lembramos, traço é memória? A partir de quando as impressões mnêmicas são registradas e quando as esquecemos? E quando o traço toca o corpo, numa experiência de estranheza insondável? Então, no Seminário 23, assim como no texto do Millet sobre as perspectivas do Seminário 23, o Lacan ele toca na questão da reminiscência e da rememoração, para além do que a gente já tinha trabalhado, ou a gente trabalha, né, assim, no Freud, quando ele fala de traço de memória, etc. Então, a rememoração, nesse sentido, estaria do lado das cadeias simbólicas, da construção da história, dos efeitos do tempo e do inconsciente transferencial. Por outro lado, a reminiscência estaria relativa à pulsão e ao real. E isso me fez abrir uma questão sobre o delineamento das elaborações lacanianas sobre o inconsciente transferencial, numa distinção do que seria o inconsciente real, que já estava começando, já está presente, né, no Seminário 23, ainda que tivesse mais incipiente, assim, no início, nesse momento a noção de inconsciente real não estava plenamente desenvolvida. E aí eu cito o Lacan, na página 31 do Seminário: a linguagem está ligada a alguma coisa que no real faz furo. É por essa função de furo que a linguagem opera seu domínio sobre o real, fecha aspas. A Marie-Hélène Bruce, no seu texto Traços e Marcas, que está publicado na Coringa, aborda a questão da memória e do esquecimento, dos traços e marcas, não a partir do tempo, mas a partir dos lugares. Usando como referência, num primeiro momento, o texto do Marcel Proust, no Em Busca do Tempo Perdido, a reminiscência, na sua forma clássica da Madeleine, ela aborda a questão da memória, cuja experiência desencadeia impressões com efeito sobre o corpo, né? O cheiro, a sensação, o gosto. Nesse mesmo texto, ao se referir à biografia do Aaron Appelfeld, A História de uma Vida, a Bruce cita esse autor, reconhecendo como a memória tem raízes profundamente ancoradas no corpo. Os traços que escapam à recordação. Abre aspas, citação desse texto dela: a memória é, contrariamente à rememoração, da ordem do real. Sendo assim, continua, o que é colocado em palavras não é da ordem do sentido, mas da imagem, o caráter aleatório do real. Mais uma vez, um pedacinho de uma citação do texto dela. O traço na reminiscência provocaria, então, uma inquietante estranheza provinda incontestavelmente do imaginário, de acordo com o Lacan do Seminário 23, a partir da materialidade sonora, sem articulação de sentido. Como menciona Bruce, citando o Appelfeld, era como se o corpo lembrasse mais que a própria lembrança. Real inscrito no corpo. Diz Lacan, aspas, o fala-ser adora seu corpo porque crê que o tem. Na realidade, ele não tem, mas seu corpo é a única consistência mental, claro, pois seu corpo sai fora a todo instante. Está na página 64 do Seminário. Na reminiscência, os traços de memória tocam o corpo de forma permanente, como traço
A reminiscência tem estatuto de impressão, se refere à memória na sua articulação imaginária com o real do corpo. A rememoração, ao contrário, é a articulação simbólica, colocação em palavras, da ordem da interpretação. Aí o Miller, no seminário do Ultimíssimo Lacan, é uma citação dele, diz: a rememoração quando um elemento reencontra a sua articulação simbólica. Lacan chama de reminiscência, com seu correlato sentimento de irrealidade, o momento em que o sentimento de irrealidade responde, diz ele, a formas imemoriais que aparecem no palimpsesto do imaginário. Fecha aspas. A convocação inquietante do infamiliar despertado pela reminiscência, aí é uma suposição, né? Pode levar à construção de uma história, com todos os embaraços inerentes à linguagem. Acredito que, a partir disso, cabe questionar se um real desnudado pelo traço de memória poderia engendrar uma relação com a rememoração, com o inconsciente transferencial como uma elucubração de saber sobre o real em um processo de análise. Ao mesmo tempo, se a rememoração implica na possibilidade de endereçamento de S1 a S2 e produção de uma verdade a partir de um saber, o trabalho do Cartel me instigou a pensar nas implicações da concepção do inconsciente real, esse que não diz mais respeito à produção ilimitada de sentido, em disjunção com o conceito de inconsciente transferencial. Quais as consequências disso para a clínica e a interpretação? Essa foi uma questão que me tocou muito assim, ao longo do nosso trabalho. Aí uma outra citação do Miller no Ultimíssimo: quando o espaço de um lapso já não tem nenhum impacto de sentido ou interpretação, só então temos certeza de estar no inconsciente. E isso está no Lacan, né, no prefácio à edição inglesa do Seminário 11, no ESP de um lapso. O que essa frase surpreendente comporta, se a observarmos de perto, é a disjunção entre o inconsciente e a interpretação, uma exclusão entre essas duas funções. Fecha aspas. Se a psicanálise tem seu ponto de partida no estabelecimento mínimo de uma relação S1, S2 da transferência, de acordo com a elaboração freudiana, é desse modo que reconhecemos o status do inconsciente transferencial. A transferência tem lugar de causa. A noção de inconsciente real vai apontar para o fato de que temos certeza de estar no inconsciente quando o espaço de um lapso não tem mais nenhum impacto de sentido ou de interpretação, diz o Miller. Isso quer dizer, tem-se certeza de estar no inconsciente quando não opera a conexão transferencial, ou seja, a produção de um saber do si consigo sozinho, né? Do si sozinho, consigo sozinho, do soar. Penso que as repercussões para a clínica são inúmeras, embora eu fique né, assim, eu fiquei me questionando, e a gente se perguntou muito disso no cartel, quais seriam essas. Se há uma disjunção entre história e real, no âmbito de uma histoeria, que relação com o real está implicada nessa abordagem do inconsciente? Acho que eu fiz muito mais pergunta do que, enfim, né, trazer resposta, mas de qualquer forma foi meu jeito de começar a tentar responder. Então, obrigada mais uma vez, colegas, e o convite, convocação que a gente teve para a Noite de Cartéis. Nós que agradecemos a produção tão consistente dos trabalhos de vocês, apresentado por vocês. Bem, agora nós passamos ao comentário de Tânia, né? O comentário e questionamento como abertura para a nossa conversação. Então, boa noite, gente. Então, como vocês ouviram das meninas, a gente teve mesmo um cartel muito rico. Então, nós estamos concluindo esse cartel depois de um percurso de mais de 2 anos. Nos reunimos semanalmente durante 1 hora, remotamente. Apesar de estarmos todas em Vitória, devido à pandemia da qual estávamos começando a sair, ainda não nos atrevemos a fazer reuniões presenciais. Posteriormente, seguimos nesse funcionamento.
Trabalhamos no seminário Santôme, do Lacan, perspectivas sobre o seminário 23 de Lacan e ultimíssimo Lacan de Miller, e nos servimos também dos textos que contingencialmente nos interpelaram. Lacan, nas 2 vezes que funda a sua escola, a fundamenta no cartel. Podemos nos encontrar com esse no ato de fundação e no decolagem. No ato de fundação, ele ressalta a importância de que o trabalho que fazemos em sua escola seja a ela endereçado, cito Lacan no ato de fundação. Os que vierem para essa escola se comprometem a cumprir uma tarefa submetida a um controle interno e externo. Em compensação, eles recebem a garantia de não ser nada poupado para que tudo que fizerem de válido tenha uma repercussão merecida no lugar conveniente. Fim de citação. O cartel, um pequeno grupo para executar um trabalho de elaboração. Cabe ao mais um a função de zelar pela discussão, pela seleção e pelo destino reservado ao produto de cada um. Após um certo tempo de funcionamento, a permuta. A Noite de Cartéis é um lugar conveniente que nos convoca a testemunhar a relação do cartel com a escola de psicanálise. O cartel permite resgatar o corte como método que Lacan propõe no termo lâmina cortante, e nas estratégias que ele sugere para evitar a cola que a transferência, mesmo a de trabalho, pode facilitar. Ao propor que 4 se escolhem, a transferência é um dos meios de aglutinação do que poderá tornar-se um cartel. Precisaríamos nos servir de um produto próprio de cada um, do mais um encarregado de velar pelos efeitos internos do grupo e provocar a elaboração, da permutação necessária em, no máximo, 2 anos, da exposição dos resultados e das FICs. Todo esse arsenal para visar o que visa a psicanálise, o real. O real ou nos escapa ou topamos com ele, mas para visar o real precisamos da via das palavras e do ato. Na escola de psicanálise, o real é a questão para a qual não temos palavras e que causa nosso trabalho. O que é um psicanalista? A articulação do cartel com a escola abre o cartel para o exterior, endereça o produto de cada cartelizante para as jornadas, as publicações e as atividades da escola. O produto é próprio de cada um não ao coletivo, por mais que o coletivo trabalhe no cartel. Mas é interessante notar como o próprio faz manifestar, algumas vezes, é claro, e não são muitas, o singular que recorta o tema do cartel e extrai um produto. Esse cartel ficou muito claro isso para vocês. Né? Um cartel é uma experiência e cada cartel é uma para cada um dos seus cartelizantes. Nessas apresentações dos cartelizantes desse cartel, recolhemos alguns efeitos do que trabalhamos no coletivo do cartel, que se mostra no que insiste nos textos e os efeitos do singular que se destaca em cada um. Adriana, em seu texto Trauma e Corpo, parte do trabalho de Freud com as histéricas para falar do que aparece na prática clínica de Freud como excesso pulsional não simbolizado, lido por Lacan em seu ensino como gozo fora do significante e, mais ainda, como o traumático da não-relação sexual. Ela presentifica em seu texto também uma questão com a qual nos ocupamos muito nesse cartel. O que é o corpo nesse momento do seminário 23, no ensino do Lacan? No seminário 23, Lacan afirma que o homem tem um corpo. Dizer seu já é dizer que ele possui, como se fosse naturalmente, um móvel. Isso nada tem a ver com qualquer coisa que permita definir estritamente o sujeito, ou seja, não ser a corpo. Quem sabe o que se passa no seu corpo? Eis aí alguma coisa extraordinariamente sugestiva. Ter relação com o próprio corpo como estrangeiro é certamente uma possibilidade expressada pelo fato de usarmos o verbo ter. Tem-se seu corpo, não se o é em hipótese alguma. Uma questão para conversarmos. Poderíamos dizer que, assim como o gozo feminino foi um mistério que provocou Freud,
o corpo foi um mistério da mesma ordem para Lacan? E foi a partir da teorização do gozo feminino que Lacan revolucionou a forma como ele concebia o corpo e o gozo? Simone nos apresenta Aurora Corsini e sua obra uma questão que ela destaca de Miller. O que é a subjetividade numa época? A vida social, intelectual, cultural, exprimem ou têm em comum o mesmo espírito. A época é um limite que não pode ser ultrapassado por ninguém. Então, temos algo do para todo, do social, de uma época. No entanto, ele delimita o campo de uma subjetividade e se orienta em determinada época. Com isso, surge no lugar de um indivíduo um sujeito particularizado. A esse respeito, o que chamamos de sujeito é um vazio. Desse lugar, as obras de Aurora, que por vezes abordam temáticas como sexo e violência, carregam as memórias e as marcas de uma vida de luta contra o patriarcado. Carregam seu vazio. Não ser um corpo em hipótese alguma. Outra questão para conversarmos. Que leitura podemos fazer da subjetividade de nossa época e sua relação com o corpo? Por falar nisso, Tânia nos traz um caso de amnésia para extrair algumas pontuações muito importantes para o debate que estamos propondo com nossa jornada. Um eterno presente, um abismo. Miller disse que o material se apresenta como corpo-existência, como subsistência do corpo, daquilo que é consistente e que se mantém junto com a humanidade. Será que isso foi perdido para Clive? Lacan mostrou que o sentido, como mental, o sentimental, é délio porque é redutível ao imaginário. A imaginação de consistência vai diretamente ao impossível da fratura. Mas é por isso que a fratura pode ser real, sempre ser real. O real como impossível. A eternidade é uma construção verbal, mas a consistência mental do corpo é trabalhada pelo tempo que passa. Assim, há uma dissimetria entre o espaço e o tempo. Nada de espaço real, mas talvez o tempo seja. Clive está fora do tempo. Ele perdeu as coordenadas lógicas do tempo. Estaria ele perdido no abismo do real? Por isso, seu desespero? Bom, Miller mostrou que temos uma espécie de extratempo, que é o próprio tempo de interrupção do fluxo temporal. Lacan chama de reminiscência, com seu correlato sentimento de realidade, um momento em que o sentimento de irrealidade responde a formas imemoriais que aparecem no palimpsesto do imaginário. Para Miller, há um desnudado, o que não é uma verdade nem uma mentira, mas um real puro e simples. Tânia articulou uma interrupção do fluxo temporal, um tempo real e reminiscência. E isso nos conduz ao texto de Juliano. Nesse seminário, assim como no texto de Miller sobre as perspectivas desse seminário, toca-se na questão da reminiscência e da rememoração. A rememoração estaria do lado das cadeias simbólicas, da construção da história, dos efeitos do tempo, do inconsciente transferencial. Por outro lado, a reminiscência estaria do lado da pulsão do real. O que me fez abrir uma questão sobre o delineamento das elaborações lacanianas sobre o inconsciente real, presente no seminário 23, que ainda de forma incipiente, já nesse momento, a noção de inconsciente real ainda não estava desenvolvida por Lacan, de Julian. Reminiscências, traços de sua memória que tocaram seu corpo de forma permanente. Como traço e reminiscência tem status de impressão, se refere à memória na sua articulação imaginária com o real do corpo. A rememoração, ao contrário, é a articulação simbólica, colocação em palavras da ordem da interpretação. Aí, uma questão que Juliana coloca, né? A convocação inquietante do infamiliar, despertado pela reminiscência, pode levar à construção de uma história, com todos os embaraços inerentes à linguagem.
Acredito que, a partir disso, cabe questionar se um real desnudado pelo traço de memória poderia se engendrar uma relação com a rememoração, com o inconsciente transferencial, como uma elucubração do saber sobre o real em um processo de análise. Então, tomemos essa questão que Juliana traz, sobre como na análise poderíamos, a partir do traço de memória, consentir em historicizar. O corte pode vir a ser uma interrupção do fluxo temporal? Bem, obrigada, Tânia, pelo comentário, pelas questões, pela abertura, né, para a conversação. E como nós propusemos, né, como foi proposto, aliás, pelo cartel, agora a gente abre a palavra aos interlocutores, à assistência, para que possamos abrir a conversa. Então, a palavra está na mesa, para quem quiser pegar. Bem, então, enquanto as pessoas vão pensando e tudo no que os trabalhos as provocaram, bem, vocês assim trouxeram elementos importantes que vamos trabalhar na jornada, né? No corpo memória, foi uma reflexão importante e mostra para a gente que, a partir da leitura do Seminário 23, a gente tem acesso a essa temática que estamos discutindo, né? Vocês trouxeram, né, a Adriana traz essa questão do corpo, ter um corpo, ser um corpo, toda essa problemática, né, que o Lacan aponta no Seminário 23. Juliana traz a questão que a gente está envolvida desde o início com a rememoração, quer dizer, o que é rememoração, o que é memória, o que é traço de memória nesse contexto, né? E a Simone e Tânia trazem casos, a delicadeza do quadro, né? Que Simone traz. Quando eu fui à Bienal também, fiquei muito impactada com aquilo e gostaria bastante de conversar sobre isso, né? Como vocês encararam? Porque, de todo modo, vocês trazem essa questão do ter um corpo e ser um corpo. Essa é uma problemática que sei lá, desde quando nós fizemos o cartel do Seminário 23, há sei lá quantos anos atrás, a gente estava envolvida com isso, né? Porque a gente repete com Lacan, né? Não se é um corpo, se tem um corpo. Como vocês veem isso assim claramente? Né? Eu tenho uma visão, eu vejo a partir do Descartes, né? Mas eu queria saber de vocês, assim, principalmente em relação a... Vamos ver se tem mais alguém que quer fazer algum comentário. Assim, eu fiquei muito... eu fiquei muito... Quando a diretoria propôs o tema da jornada, que vocês propuseram o tema da jornada, a gente já tinha até passado pelo Seminário 23, estávamos lendo Perspectivas, e esse momento aí do Perspectivas, que retoma o Seminário 23, que fala de rememoração, reminiscência, a gente ficou muito tempo
sobre isso, até porque a gente já tinha lido em Lacan reminiscência como uma coisa, o imaginário, né? Assim, então, com uma outra ótica, sob uma outra ótica. E quando ele retoma, no Seminário 23, Lacan toma isso, reminiscência, e toma o imaginário com essa proximidade em relação ao real, como uma possibilidade de tratar o real, que dá um acesso ao real diferente do simbólico. Achei muito interessante, porque a partir do tema da jornada e das leituras que a gente pôde fazer para estudar a jornada, me possibilitaram ler de uma maneira mais interessante ainda isso que a gente estava estudando no Seminário 23, inclusive fazer esse nexo de que isso pode ser extraído do Seminário 23. Sim. Né? Entendeu? Uhum. Que é ali que está, em Lacan, isso está ali a partir do Seminário 23. Então, a gente discutiu muito sobre isso, assim, principalmente essa questão do tempo, que a gente o Miller vai comentar isso muito nos últimos capítulos do Ultimíssimo. Né? Então, assim, isso foi uma coisa que está relacionado para mim com essa história do ter um corpo, né? Porque o ser, né? Ser um corpo é uma coisa que seria unicamente imaginária. Então, para mim, a melhor maneira de pensar essa questão do ter um corpo é isso que o Lacan faz, que o corpo cai fora a qualquer momento. E ninguém está seguro do corpo. Né? Então, a gente vê isso na clínica. Né? Então, esse quadro que Simone trouxe, né, assim, o corpo despedaçado, né, assim, evidentemente, assim, mostra isso de uma maneira muito interessante. Isso não é isso é do falacer, né? O corpo é peça solta. Uhum. Pode ler? Eu não consigo ler. Peraí, deixa eu ver. Tá, não, eu posso ler aqui. Juliana, olha, bem, tem um comentário de Fanny aqui no chat. Juliana referiu-se ao livro de Bruce, que menciona Appelfeld, que a reminiscência toca o corpo de forma permanente, como se o corpo lembrasse mais que a lembrança. Gostaria que ela falasse mais sobre esse corpo que lembra. Essa passagem me lembrou um caso clínico, história de violência sexual na infância e adolescência. Bem, acho que essa pergunta foi direta para a Juliana, né? Sim. Então, vamos passar o microfone, a Juliana vai fazer seus comentários. Então, para todos, né, e para a Fanny também, isso está nesse texto da Marilene Bruce, que foi um texto bastante importante para mim, para entender essas diferenças entre reminiscência e rememoração. E nesse texto, esse texto chama Traços e Marcas, está publicado na Coringa 52, mas esse texto tem em espanhol, também a gente leu primeiro em espanhol, daí tem ele em francês também, então tem para todos os gostos. E nesse texto ela faz duas menções. Ela menciona o texto do Proust, a Madeleine do Proust, né, Em Busca do Tempo Perdido, e ela faz uma menção a essa biografia do Aaron Appelfeld, em que em ambas as situações, ela vai mencionar o fato de que um traço de memória, uma impressão, ou seja, uma experiência de corpo, de um cheiro que aparece, de um gosto, ou seja, de uma experiência que parecia estar impressa na memória, mas não necessariamente uma experiência exatamente de rememoração. Então, nas duas referências, ela tá dizendo disso, né? Assim, nas duas referências, alguma coisa que marca o corpo, não necessariamente uma produção de sentido a respeito de uma memória, mas uma experiência de corpo relacionada a uma reminiscência. Então, ou seja, o corpo falando mais do que as palavras.
essa foi uma parte bastante importante, inclusive para mim, porque me colocou para pensar nisso, né? Assim, ou seja, essa experiência, que é uma experiência comum, inclusive, né, nas análises, enfim, né, assim, na experiência com a clínica, mas geralmente a experiência com a clínica, pelo menos, é causada por isso, né, assim, por uma memória que faz algum tipo de questão, ou o indivíduo, ou a pessoa, o sujeito tentando elaborar um pouco, né, essa experiência, colocando em palavra, produzindo sentido, etc. Mas algumas experiências com a memória, ou mais especificamente com a reminiscência, com traços de memória, que provocam essa experiência de corpo para além da produção de sentido. Então, foi mais ou menos isso. Não sei se eu respondi exatamente a pergunta, né, mas... Vocês querem falar? Adriana. Peraí. Não, quando a Fanny fez a pergunta, tá certo? Eu fiquei lembrando do caso da Emma. Não tem um relato que é interessante, que fala que eu acho que tem a ver com isso. Quando tem a cena que ela, dos dois homens na questão da violência, que tem as risadas, né? Mais ou menos isso, eu li há um tempo atrás, até por conta dessas questões do cartel, e que depois, quando ela vivencia uma situação que ela chega numa padaria, se não me engano, no local, e que tem as risadas. Então, a risada foi algo que aparece aí, digamos, num certo sem sentido, né? Vamos falar assim, mas eu acho que tem a ver um pouco com o que ela estava colocando. Eu fiquei muito às voltas com essa questão aí do desces da Proust, eu achei um texto difícil, né, dessa articulação reminiscência, e com essa questão do trauma, não no sentido do acontecimento traumático, mas eu me lembrei disso, dessa coisa da risada, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a Juliana falou, não é? Acho que traz isso, quando ela vê uma nova risada, o que vem para ela naquele momento é a cena da violência. É isso. A pergunta de Fanny, né, me fez lembrar de um paciente que eu atendi há muito tempo atrás, uma criança que eu recebi com 2 anos com leucemia. Nós trabalhamos, né, dos 2 até os 7 anos. Quando ela tinha 7 anos, ela foi declarada pela medicina curada, né? E o menino continuou no tratamento. Só que ele começou a fazer um jogo, que ele desenhava o jogo, ele disse para mim que ele queria jogar sozinho. Era um jogo, tipo um jogo de dado, que tinham peças brancas e vermelhas, e ele mexia as peças. Só que ele roubava o jogo, ele com ele, e sempre as peças brancas ganhavam. Chegou um determinado momento, e era um jogo repetitivo, eu comecei a ficar apavorada. Eu falei, gente, voltou, né? A leucemia voltou. As peças brancas sempre ganhavam das vermelhas. Eu falei, como é que eu vou falar para essa família que a leucemia voltou? Primeiro, que eu não podia, eu tinha o sigilo com o menino contado do jogo. Segundo, quer dizer que eu estava maluca, né? Olhando o jogo e que a leucemia tinha voltado. Aí eu falei para a mãe, ó, leucemia é uma doença muito capciosa, né? Se você fazer exame do seu filho de 3 em 3 meses para acompanhar, né? Assim, quando ela fez, a leucemia tinha voltado muito maior do que qualquer exame que ele tinha feito antes. Esse menino aí foi salvo, né? Hoje ele deve ter uns 38 anos, mais ou menos. Mas, assim, de alguma maneira, era uma criança que mostrou algo do corpo, né? Da morte, né? Digamos assim. E eu senti esse horror da morte ali naquele jogo, né? Então, acho que é um pouco isso que estamos falando do corpo, né? Só lembrei disso, a gente ontem estava conversando sobre isso no Piloquê também. Simone, você quer fazer um comentário? Vou devolver o microfone a Alice.
Posso falar? No caso em questão, a paciente é adulta, 38 anos, mas em momentos de tensão, normalmente ela sente coceira nas mãos e nos pés. E muita coceira, muita coceira. E aí tinha uma cena na infância que a mãe, supostamente mãe, a prostituía desde os 7 anos, com homens que ela tinha que bolinar com as mãos e eles se masturbavam também com os pés dela. E aí, depois disso, ela melhorou. E recentemente voltou agora a coceira no corpo inteiro, que entendendo que os homens que a abusavam deviam polinar o corpo dela inteiro. Então, quer dizer, essa marca que ela não lembra, mas eu fiz a pergunta e ela confirmou, mas ela não lembrava disso. É como fosse a volta de algum trauma quando ela fala disso, porque ela sentia coceira, mas ela não lembrava dessa cena. Então, por isso que a reminiscência toca o corpo de forma permanente. Quer dizer, o corpo lembra mais que a lembrança. No caso, que eu entendi assim, nesse caso, dessa moça. E era muito grave, muito grave. Só apareceu uma cena disso num sonho dela, que foi trabalhando e apareceu o homem que ela tinha mais horror, que estava no pesadelo. Mas aí, quer dizer, o corpo foi tocado mais que a lembrança. No caso, eu achei que eu tinha entendido isso quando a Juliana falou disso, que a reminiscência toca mais o corpo que a lembrança. Era isso. Muito obrigada, Fanny. E agora, eu acho que quem levantou a mão foi o Marcelo, né? Por favor, Marcelo, pode falar. Boa noite a todos, um prazer poder falar com vocês. Gostaria só de fazer uma pequena apresentação. Eu sou fotógrafo e mestrando em filosofia, fenomenologia, e tenho como orientador o professor Erickson Falabretti, e minha co-orientadora é a professora doutora Cláudia Murta. Meu trabalho é específico, voltado ao corpo. Hoje eu tenho praticamente 23 mil arquivos de corpos fotografados nus. Então, eu acho que a psicanálise, às vezes, não é uma crítica, é só uma constatação. Fala muito de corpo, mas não possui o corpo no seu olhar. Ele possui o corpo na sua escuta. Então, há uma diferença entre ter o corpo e ouvir o corpo, não é? Uma coisa que eu gostaria de falar é que me parece um pouco naif por parte do doutor Jacques Lacan, e aqui imitando o doutor Lacan por parte dessa pessoa que eu admiro tanto, que é o professor doutor Alberto Murta, é que ele que transita dentro da fenomenologia e carrega várias vezes Merleau-Ponty para a conversa, ele refutar a questão de ser um corpo. Por exemplo, eu dou um exemplo aqui. Se eu desligar agora a luz da onde vocês estão e pedir para vocês fecharem os olhos e eu acender a luz, vocês vão sentir a luz. Então, isso quer dizer que você é um corpo e, ao mesmo tempo, você pode ter um corpo. Isso é uma discussão que eu tenho constantemente com a minha orientadora, a Cláudia Murta, a respeito desta questão entre fenomenologia e a psicanálise, não é? E também, recentemente, estudando o Ser e o Nada, do querido Jean-Paul Sartre, ele diz assim, se eu tenho um corpo, é evidente que eu já me torno um objeto dele, e se eu trago esse corpo para o pensamento cartesiano, desse cogito do penso, logo existo, eu já coloco o corpo numa
numa condição de objeto. Porque eu penso, se eu penso, eu me desloco de um todo, eu me torno consciente desta questão. Mas o Sartre vai dizer o seguinte: eu não posso olhar alguém andando na rua, distante de mim, e dizer que aquilo é um objeto, porque senão ele seria igual ao banco, igual ao poste, igual à lâmpada. Então ele se apresenta primeiro como sujeito para depois se apresentar como objeto. Eu acho que essa questão de ser e ter um corpo é hora da gente, no século XXI, em 2023, dialogarmos um pouco melhor. É evidente que trazendo essas referências da psicanálise, com todo respeito ao Dr. Jacques Lacan, quem sou eu para refutar qualquer coisa dele? Mas acho que nós estamos num outro momento da compreensão do corpo. E eu certamente sou um cara que vou combater isso fortemente em todas as questões que tiverem respeito desse assunto. Muito obrigado. Agora, Renato pediu a palavra. Por favor, Renato, aqui presente. Bom, boa noite a todos. Eu vou pensar algumas coisas do texto da Tânia, e vou falar um pouco, não vou fazer nenhuma pergunta, mas vou fazer um comentário a respeito dessa noite e da importância disso que ela traz, da articulação do cartel com a escola. A partir do produto próprio de cada um, que a gente viu aqui sendo apresentado, que demonstra no 1 a 1 a singularidade de cada recorte que foi feito nesse percurso de trabalho. E essa articulação com um coletivo que poderíamos dizer, o coletivo aí é a escola, mas que não faz, né, um corpo ser um corpo, né? Mas ter um corpo. E que também a Tânia coloca que nessa experiência algo do real circula, né? Acho importante, na Noite Cartéis, eu acho que também na própria coordenação da diretoria de cartéis, está colocando essa apresentação de um cartel, né, que a Tânia nos lembra muito bem, as noites de cartéis como um lugar conveniente que nos convoca a testemunhar a relação do cartel com a escola de psicanálise, sobretudo nisso que ela chama a atenção de os que vierem para essa escola se comprometem a cumprir uma tarefa e submetida a um controle interno e externo. Então, de alguma forma, nós estamos vivendo isso em ato, né? Nessa finalização de um trabalho, de um cartel que, pela primeira vez, se reúne presencialmente, né, num coletivo escola, que até então, de alguma forma, como foi destacado aqui, essas reuniões eram feitas de forma remota, né, e que produziu, né, um trabalho, vários trabalhos, e que trabalhos que quase, salvo o melhor juízo, né, estão direcionados para as jornadas da nossa sessão, mas, sobretudo, também muito afinado com os corpos aprisionados pelos discursos e seus restos, que é o tema do nosso próximo
Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, agora em novembro. Eu queria destacar isso e parabenizar, né, a diretoria de cartéis por, né, acolher, né, esse ponto importante que a Tânia traz no seu texto, que é essa articulação disso que o Lacan coloca como sendo o órgão de base da escola, né, com, né, esse momento que poderíamos dizer assim, é um momento de permutação, mas é um momento de passe também, que um trabalho se encerra e relança alguma coisa, né, a partir da singularidade de cada um. É isso. Muito obrigada pelas palavras, Renato. É, Marcelo também, e Fanny, né, que colocaram questões. Eu vou... tenho que lembrar também que Tânia é a nossa diretora adjunta de cartéis, né? Coincidentemente, em cartel que termina, a gente fala sobre esse tema, e a partir do ano que vem, Tânia que vai estar nesse lugar aqui. Eu vou estar lá. Ela vai estar aqui. Mas Renato, teve um momento que esse cartel se reuniu presencialmente, sim, e chamaram a diretora de cartéis, chamaram a diretora para perguntar, não, o cartel demanda a escola, porque me chamaram enquanto diretora, quando que a sede ia ficar pronta para poder se reunir. Então, estamos aqui, né? O cartel e a direção e a sede pronta. Na segunda vez, né, que o cartel se reúne presencialmente. Bem, muito importante, Renato, suas pontuações. E também, assim, eu acho que o debate que a Fanny trouxe, eu acho que vocês trabalharam muito bem, os dois exemplos, né, de casos, 3, né, que vocês trouxeram. Agora, a discussão que o Marcelo traz é algo que, assim, é bem importante, assim, a gente trazer, né, o que a gente repete tanto que se tem um corpo, né? Como eu já disse, para mim é muito claro, mas ter o corpo, né? Mas como que a gente consegue falar para o fotógrafo, né? Como que a gente consegue falar para o fenomenólogo algo dessa ordem, né? Por que a gente mantém essa questão, que é uma questão que o Lacan recupera do século XVII, né? Como que a gente mantém hoje essa ideia de ter um corpo, sabe? Eu acho que é uma discussão importante isso. Posso falar uma coisa sobre isso? Sim, por favor. Nem todo mundo consegue fazer a barba sem espelho. Algumas pessoas, alguns neuróticos, conseguem fazer a barba no escuro, mas alguns falam assim, não conseguem fazer a barba sem espelho. Por quê? Porque não tem. Entendeu? Quem tem ter o corpo é uma coisa que pode acontecer ou não. Então, não se é um corpo. Porque se a gente pudesse falar ser um corpo, todos poderiam fazer a barba sem espelho. Entendeu? Ou não? Fábio levantou antes de Bartira? Então, Fábio, nosso presidente da SLO, por favor, Fábio, estamos à sua escuta. Muito obrigado, Cláudia. Eu agradeço essa riquíssima noite de cartéis, né? As cartelizantes também, e a nossa atual membro do Conselho,
mas a futura diretora de cartéis da nossa EBP Leste-Oeste, a Tânia Martins, né? Por essa discussão bastante rica, né? O nosso conselheiro também, o Renato, né, já fez pontuações bastante apropriadas, né, sobre esse encontro nosso aqui, e a política desse encontro, né? Muito importante, né? Desse coletivo, né? Essa reflexão sobre esse coletivo desse momento nosso aqui, né? Eu queria continuar, eu estou debruçado sobre essa discussão sobre o corpo, né? A propósito, e eu já faço o convite aqui para vocês, né? Para o sábado, dia 24, nós vamos estar transmitindo aqui de Campo Grande, né? Uma atividade preparatória da Seção Leste-Oeste, né? Da EBP Leste-Oeste, em relação ao 24º Encontro Brasileiro do Campo Freudiano, 25º, né? Se não me falha a memória, que vai acontecer em São Paulo agora, né? O título dessa atividade vai ser Neurociências e Psicanálise, o corpo em questão. Vai acontecer às 10 horas, no horário de Brasília, né? Com transmissão pelo Zoom, pela plataforma Zoom, para quem não estiver, obviamente, em Campo Grande. Tá? E vai ser disponibilizado, então, o link da parte da EBP Leste-Oeste. Acho muito importante essa questão, por exemplo, do Marcelo, né? Essa dialética entre ser um corpo e ter um corpo está posta, né? E Lacan nos esclarece isso no seminário 23, né? Sobre a questão. Por que o fala-ser ama, né, seu corpo? Porque ele crê que o tem. Ele crê, né? Na verdade, ele não tem, porque ele escapa toda hora. Haja vista, esse corpo está se consumindo, né? Como nos diz Lacan, né? A gente nasce, o corpo já está morrendo, né? A gente já está envelhecendo a partir do nascimento. Esse corpo já está se consumindo, né? Eu entendo essa questão do Marcelo, né? Às vezes a gente fala da boca para fora, né? Não, a gente tem um corpo, a gente não é um corpo, né? Só que, né? Vamos pegar as duas estruturas, talvez importantes assim para nós, né? No ultimíssimo Lacan, o neurótico, né? Essa estrutura subjetiva, né? Há um corpo que pode dar suporte para o sintoma, né? Freud já nos ensinou isso, né? A partir do corpo das histéricas, né? Na estrutura relacionada à foraclusão, né? A carência do significante no nome do pai, o problema é bastante distinto, né? Esse corpo tem que ser inventado, tem que ser constituído de uma outra maneira, né? Então, nessa invenção, às vezes pode ocorrer essa equivalência do corpo com o próprio ser. Nós no Conselho estamos nos debatendo, né, sobre o ser e o um, né, essa discussão, né? E quando o ser é o próprio corpo, né, a gente tem que pensar, tem que parar para pensar o que está em jogo aí. Por exemplo, né, o Marcelo é fotógrafo, né? E talvez ele já tenha assistido o filme A Garota Dinamarquesa, né?
há uma situação muito pertinente, muito oportuna, né? Para não dizer problemática, com o corpo próprio, né? Onde o sujeito em questão se oferece ao sacrifício para um médico, no mínimo maluco, né? Que foi o pioneiro da cirurgia da transgenitalização, né? Ele, depois que queria se tornar ela, né? Foi ao sacrifício e pagou com a própria vida, né? Para isso. Em nome de quê? De ter o corpo, não é de uma mulher, de ter o corpo da mulher. Da mulher. Então, há uma equivalência desse corpo da mulher com o ser. Para ela, era imperativo ser a mulher. Agora eu sou a mulher. Ela fala isso, né? Ela não é uma mulher, ela é a mulher após a cirurgia, né? Temos alguns problemas aí, né? A todo instante, o SUS nos paga essa cirurgia, né? E qual é o lugar aí do psicanalista nesse debate, né? Por exemplo, dessa cirurgia. É isso que eu teria a dizer, né? Essa minha contribuição, vamos dizer assim, para esse debate. Muito obrigada, Fábio, pela sua contribuição. Agora, nós temos inscrita aqui presencialmente Bartira, que vai nos comunicar. Eu não sei se eu vou comunicar qualquer coisa, só vou fazer um comentário. Primeiro, eu quero agradecer as exposições feitas a partir do que trabalharam no cartel. Eu realmente gostei muito, né, do que eu ouvi, e a sensação de que produziram muita coisa aconteceu nesses 2 anos, né? Assim, muito bacana assistir isso do cartel. Mas eu queria, naquela hora que eu pedi a palavra, eu ia entrar um pouco nessa conversa de vocês sobre o corpo na histeria, sobretudo na neurose, como no caso, se que faz a barba sem espelho, ou o mistério do corpo falante, a gente chega a uma estrutura que não tem corpo, né? A gente pode trabalhar e tentar conceituar, que é o trabalho que nós temos feito, numa estrutura que não tem corpo. O significante não passa pelas veias da pulsão e não fixa. Então, não forma corpo, e toda a clínica é de tentar construir algo que possa falar de um corpo, né? Mas que não é vivido como um corpo. Inclusive, são crianças que vivem uma angústia tremenda, que imaginam que quando fizerem cocô, o intestino vai todo embora, desce com as fezes, ou se falarem alguma coisa, por isso escrevem, alguns dizem isso, preferem escrever que falar, porque vai que fala, o cérebro cai pela boca. Então, é uma estrutura que a gente põe em questão entre ser falante e corpo falante, que parece sinônimo no ultimíssimo ensino. E para o que a gente tem trabalhado, não sabemos se pode ser sinônimo. Então, é essa filigrana do mistério do corpo falante que a gente está trabalhando. O Renato pediu uma réplica. Não. A réplica para não dizer que não falei das flores e contemplar meu caro Marcelo Macauê, que nós trocamos um pouco dessa conversa, né, ao mar, né? Estávamos ao mar. Bom, a questão do corpo em psicanálise é uma questão ampla, muito uma construção que o próprio Lacan vai
transitando nos seus registros do imaginário simbólico até o real, até chegar a essa construção do gozo, né? Só um corpo goza, né? E para se gozar tem que ter um corpo, né? Saímos dessa dialética de ser ou ter o corpo. Então, isso se ilustra também, eu acho, nas apresentações que a gente viu aqui, de alguma forma, e com uma temática que foi destacada pela Simone e também pela a Tânia no própria colocação referente à subjetividade de uma época. Então, se pegarmos o exemplo da artista lá no Juqueri, qual o corpo e qual a subjetividade daquela época e sobre que discurso ela estaria aprisionada aquele corpo. Bom, não vamos discorrer muito sobre isso, mas assim, essa dimensão do corpo em psicanálise, né, e sobretudo da orientação lacaniana, teríamos que visitar um seminário que o Millet deu aqui no Brasil, mas que aparece também, ele depois volta para Paris e continua falando sobre isso, que é elementos de biologia lacaniana. Há uma biologia lacaniana que difere de uma biologia do corpo imagem, que também foi tratado por ele em algum momento, né? Por exemplo, no seminário 11 aparece isso. Bom, o tema é denso e nós vamos, né, seguir conversando isso nas nossas jornadas aqui e também aí em São Paulo, né, em novembro. Obrigada, Renato. Nós temos alguma inscrição? Não? Bem, então, olha, eu só tenho a agradecer ao cartel que nos possibilitou um avanço, né? Já estamos entrando no ritmo das nossas jornadas, e a apresentação sobre o seminário 23, que mostra assim, que essa temática está bem incluída lá. Eu achei bem importante essa percepção, né? Por mais que as referências que a gente tem são do seminário 23, mas a forma como vocês apresentaram aqui deixou muito clara qual é a nossa linha, né? de reflexão com esse tema das jornadas Corpo-Memória. Quero agradecer a todos os participantes e aos presentes e aqueles que estão pela plataforma Zoom. Como nós já lembramos, nós temos 2 encontros, né? A quarta e sábado. Nós teremos, um pouco antes das jornadas, mais uma noite de cartéis. Ela seria no dia 1º de outubro, então nós mudamos para o dia 17, pouquinho, né, a terça-feira antes das jornadas, com o cartel Leitura do Seminário 11, que é mais um Elisa, né, que está aí nas jornadas. A gente tem como, que está aí nas redes, a gente tem como participante Ana Lu, Eliane e... e você, Thaís? Isso, Ana Lu, Eliane e Thaís como cartelizantes, Elisa como mais um, e nós faremos uma noite de cartéis e intercâmbio. E elas vão... não sei se conversar, não sei se é entrevistar ou conversar justamente com o Marcelo Macau, falando sobre o trabalho dele na exposição. Espero que a gente esteja na exposição e já
já animando para essa nossa conversa e mostrando um pouco disso. Bem, agradecemos a todos e até a próxima. Tchau.